Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro A Sua Realidade Imortal. A gente entra agora no capítulo 2 e fechamos o último com chave de ouro, né? Então, voltamos para o capítulo 2. Começamos o capítulo 2, que se chama O Poder Real. E a frase é: o poder de decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro desse mundo. Podes decidir vê-lo de modo certo. Durante os 2 meses seguintes, pensei muitas vezes no que Purchart tinha dito sobre a experiência. O ano anterior não havia deixado de apresentar lições de perdão relacionadas à publicação do livro. A crueldade inconveniente de uma pequena minoria de supostos estudantes espirituais na internet foi uma grande surpresa para mim. Alguns deles difamaram o livro sem nem tê-lo lido, porque tinha algum tipo de interesse político oculto nisso. Eu nem mesmo consegui acreditar que esse tipo de pessoa pudesse existir dentro da assim chamada comunidade de Um Curso em Milagres. Depois de ter sido iniciado nessa comunidade, logo comecei a pensar nela como uma família que precisava praticar o próprio curso no qual afirmava acreditar. Felizmente, através das minhas viagens, eu encontraria a comunidade real do curso em pessoa e compreenderia que, ao contrário do que via algumas vezes na internet, a imensa maioria dessas pessoas, na verdade, estava mesmo interessada em fazer o tipo de espantoso progresso espiritual que o curso oferecia a elas. Ao mesmo tempo, havia um grupo de discussões online sobre o desaparecimento do universo, ao qual, como já foi mencionado, os membros imediatamente começaram a se referir como DU, que estava começando a crescer. Depois de um início tempestuoso por causa de alguns visitantes que queriam tentar atacar o livro e a mim, o fórum estava se transformando em um dos grupos mais amorosos e sustentadores na internet. Olha que legal, aqui é uma frase que ele coloca aqui, né, dentro de uma caixinha. Eu fazia o melhor que podia para praticar o perdão, sabendo que o hábito de aplicá-lo resultaria em experiência espiritual. Então, agora vamos continuar lendo, porque provavelmente eu vou ler isso aqui de novo aqui. Nem sempre tive sucesso no que estava fazendo. Mesmo com o livro começando a vender muito bem, sempre parecia haver obstáculos a ultrapassar. Isso incluía ataques que algumas vezes eram sutis, outras ultrajantes. Quando as coisas não pareciam estar correndo à minha maneira, eu fazia o melhor que podia para praticar o perdão, sabendo que o hábito de aplicá-lo resultaria em experiência espiritual, tanto na forma de paz interior, quanto nos tipos de experiências místicas imprevisíveis com as quais fui ficando cada vez mais acostumado. O curso me ensinou que eu não podia mesmo ser atacado no nível da minha mente, embora com certeza pudesse parecer que alguém estava me atacando. Ainda assim, a prática de vez em quando era muito difícil e eu retardava a minha decisão de escolher o Espírito Santo como meu professor em vez do ego. Isso me fez pensar sobre o motivo de não conseguir sempre escolher a diretriz do curso da qual gostava tanto, que diz: o amor não guarda mágoas. Por que era possível perdoar algumas pessoas e era tão difícil perdoar outras? Eu sabia que o curso também ensinava: assim como tu ouvires, verás a ti mesmo. Qualquer maneira pela qual visse e pensasse sobre outra pessoa, com certeza criaria a maneira pela qual eu experimentaria a mim mesmo e, no final das contas, determinaria minha própria identidade como espírito ou como um corpo. Eu queria saber por que em determinadas vezes era tão difícil fazer a escolha certa. Arten e Purchart haviam dito que eu viajaria muito. Era cada vez mais óbvio que escrever e falar e o meu perdão em relação ao que tinha que fazer em conexão com isso seria o meu trabalho. Apenas 6 meses antes nunca tinha falado em público, mas agora, depois de apenas um punhado de palestras e workshops, estava para cair na estrada e me engajar de forma regular em uma nova vocação. Não pude deixar de pensar em outubro de 1992, 2 meses antes de meus 2 amigos começarem a aparecer para mim. As coisas não estavam indo bem para mim financeiramente.
e eu estava pensando bastante em voltar a tocar guitarra, que tinha feito durante 20 anos para conseguir algum dinheiro. Tirei minha guitarra Les Paul Custom do armário, fiquei em pé na minha sala de estar com ela apoiada no ombro e comecei a praticar. Meus 2 braços e minhas mãos estavam ocupados em tocar no instrumento. De repente, para meu espanto, senti outra mão empurrando o final do braço da guitarra de forma lenta, mas firme, em direção ao chão e me levando junto. Era como se uma entidade invisível estivesse me impedindo de tocar, interferindo de forma firme, mas gentil, e me transmitindo uma mensagem da qual eu não podia fugir. Não é mais isso que você deve fazer. Entendi a mensagem. Não sabia com exatidão o que deveria fazer, mas depois dessa experiência senti que isso me seria passado de alguma maneira. 2 meses depois, vi Artem puxar pela primeira vez e enfim entendi que estava recebendo uma chance de dedicar o resto da minha vida a nada menos do que uma maneira de voltar para casa em Deus. Logo em minha primeira viagem à Califórnia, no final de fevereiro, fui assistir ao filme recém-lançado de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Fiquei perplexo com a representação sofrida e chocante de Jota e a violência horrorosa do filme. Senti vontade de conversar com meus visitantes ascensionados sobre ele. Não tive que esperar muito. 2 meses depois da última visita, enquanto estava sentada na minha sala de estar, Artem e Purchai estavam comigo outra vez. Como sempre, sua aparição foi instantânea, como se eu estivesse assistindo a um canal de televisão e apertasse o botão do controle remoto, fazendo com que a imagem mudasse no mesmo instante. As chegadas e partidas dos meus amigos eram muito similares. Era como se eles estivessem mudando de frequência ou até de dimensões, embora eu com certeza não quisesse limitá-los. E o Artem começa. Você tem bastante coisa em mente, sabichão. Por onde quer começar? E o Gary? Como estou certo de que vocês sabem, fui assistir ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Gostaria de conversar um pouco sobre isso. E o Artem? Talvez um pouquinho, irmão, mas acho que hoje seria mais proveitoso conversarmos sobre outras coisas. E o Gary? Mesmo? Vocês costumam falar sobre o que eu quero conversar? E a Purchai? Existe um assunto que queremos discutir mais tarde que pode englobar melhor a visão de Mel sobre a crucificação, mas você notou mesmo o pequeno truque que fizemos em relação ao filme, não é? Nota, Purchai tinha me dito durante a primeira série de visitas que se quisesse ver o cristianismo em poucas palavras, tudo o que tinha que fazer era voltar às antigas escrituras. Eles nunca chamaram de Antigo Testamento. E ler o livro de Isaías, capítulo 53, versos 5 a 10. Essa afirmação foi publicada 1 ano antes da Paixão ser lançada. Essa parte da Bíblia fala sobre uma ovelha sendo levada ao sacrifício e diz: pelas suas feridas fomos curados. É a antiga ideia de que, de alguma forma, é possível expiar os pecados de outras pessoas através do sacrifício de um inocente. O problema é que isso foi escrito 700 anos antes de Jota e não tinha nada a ver com ele. Era sobre outro profeta. Depois as pessoas tentaram transformar isso em uma profecia e aplicá-la a Jota, mas não era sobre ele de forma nenhuma. Aí elas pegaram essa crença, embora não tivesse relação com o que Jota estava ensinando, e a sobrepuseram a ele, presumindo que, como elas, ele acreditava em um sistema de pensamento de pecado, culpa, medo, sofrimento, sacrifício e morte. O truque ao qual Purchai estava se referindo é que eles haviam me falado para ler aquela seção, Isaías, capítulo 53, versículos 5 a 10, sabendo que essa afirmação seria publicada antes do filme ser lançado. Assim, quando fui assistir A Paixão de Cristo, a primeira coisa que Mel Gibson colocou na tela foi uma citação. Ela era do livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 a 10. O que se segue é uma amostra desses versículos da Bíblia, dos quais Mel também usou uma citação. Ela mostra um sistema de pensamento que já estava na mente inconsciente e estava sendo expresso através do escritor. Vou ler a Bíblia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos.
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Muitos séculos depois, Saulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo, que estava se sentindo muito culpado por ter matado inúmeros cristãos, teve uma experiência conflitada da fragmentação do ego na estrada para Damasco, que fez com que ele abraçasse o que pensava ser a causa de Jesus. Sendo um homem judeu que acreditava nas antigas escrituras, não foi surpreendente ou difícil para Paulo incorporar as crenças dos versículos acima em sua teologia em desenvolvimento sobre Jota. Isso levou a uma religião que perdeu a maioria das mensagens verdadeiras de Jota e a substituiu por um sistema de pensamento próprio. Não foi a primeira vez que meus professores me disseram algo sabendo que depois eu veria ou ouviria a mesma coisa em filmes, como aconteceu com A Paixão. Eles sabiam que esse era meu hobby favorito. Eles tinham me pregado uma peça parecida dizendo: as pessoas são como fantasmas, só que em um nível aparentemente diferente. Elas pensam que seus corpos estão vivos, mas não estão. Elas veem apenas o que querem ver. Alguns anos depois, assisti a um filme excelente, O Sexto Sentido, escrito e dirigido por M. Night Shyamalan. Quando o menino no filme decidiu que havia chegado o momento de contar seu segredo ao psicólogo, duas das linhas que ele disse sobre os fantasmas que estava vendo foram: eles pensam que estão vivos. Eles veem apenas o que querem ver. Eu quase caí da cadeira quando ouvi isso durante esse filme muito fascinante, mas também assustador de certa forma, sabendo que meus amigos tinham me pregado uma peça. Mas eu também sabia que eles estavam fazendo mais do que só brincar comigo. Eles tinham conseguido me levar ainda mais direto ao ponto. E nós vamos parar por aqui e continuar nos próximos capítulos. Se você não assistiu ainda O Sexto Sentido, corre e assiste.